Olá mundo, eu me chamo 4F69 e esse é mais um vídeo encomendado por um professor da minha faculdade. E dessa vez é da cadeira de Programação Orientada a Objetos, ou POO. Então aqui, como vocês já podem ver, tem o arquivo que é explicado como tem que ser feito o trabalho, como tem que ser feito o código e como tem que entregar. E parte do trabalho não é só fazer o código, como também gravar este vídeo e postar no YouTube ou em algum outro lugar. Aqui ele deu exemplo como o Google Drive ou qualquer outro serviço. Então a primeira parte vai ser uma timelapse mostrando como eu fiz esse código do início ao fim. E depois vai vir a parte mais técnica, onde eu vou explicar todo o código, o porquê que eu fiz ele dessa forma e como ele funciona, mostrando os exemplos que eu coloquei na prática. Então essa é a estrutura deste vídeo. Então, sem enrolação, vamos nessa! Uma vez de volta aqui, vocês podem perceber que eu tô já num arquivo .txt, que é o nota do programador. Tem algumas coisas que eu anotei aqui, coloquei em ponta, para poder deixar mais claro para o professor e também para vocês que estão assistindo, um pouco de como foi a brincadeira. Logo de início, o primeiro ponto é que o código simula um sistema de empréstimos de uma biblioteca. Então tá aqui, ele tem a descrição. O segundo ponto é que o maior problema foi ligar e fazer tudo isso funcionar, porque esse tipo de código não é muito linear, é uma teia de aranha que depois a gente tem que juntar e aí vai funcionar. E isso é um pouco abstrato, não é muito fácil de pegar e colocar para funcionar, porém consegui fazer rodar e funciona tranquilamente. Terceiro ponto muito importante que dá para ver no timelapse, que é o uso de IA. Eu usei a IA, porém foi para compreender e entender o conteúdo, e não para a criação do código. E aqui até deixei mencionado que no vídeo eu explico isso. O vídeo é esse, então eu vou explicar. Tá aqui até tudo que eu usei. Eu começo pedindo um exemplo para analisar, e a IA dá um exemplo. Como vocês podem ver, o exemplo é diferente do que foi pedido ali no enunciado. Eu pedi um exemplo de venda de carros. Ele já passou aqui um exemplo de classe abstrata ali, e eu pude analisar, ver, fazer mais perguntas e tirando minhas dúvidas sobre o tipo de pessoa, o classe, o abstrato,
entre outras coisas. De fato, o uso da inteligência artificial aqui foi como uma ferramenta, não como a roda que fez o código. Eu não usei ela para gerar, eu não vim aqui, copiei o arquivo e colei aqui no IntelliJ. Eu simplesmente tirei minhas dúvidas com a inteligência artificial, que é muito importante. Tanto que se tu ir no banner do canal, está lá bem grande para todo mundo ver, IA igual a ferramenta. Então isso aí é algo bem importante a se falar. A inteligência artificial é uma ferramenta que pode ser usada. Já em seguida aqui, eu falei que eu segui o que foi passado no PDF de orientação. Então, eu segui tudo que foi passado no PDF de orientação. Então, neste PDF aqui, ele tem os atributos, nome, os métodos, e foi o que eu segui. Foi o meu manual. E por último, eu fiz a interface, entre aspas, no estilo de arte ASCII. O que seria isso? Esse tipo de arte aqui com as teclas do computador. Tu vai fazendo, vai desenhando e forma alguma coisa. Por que eu mencionei isto? Vamos até subir aqui em cima para vocês verem. Perceba que as IAs usam esse estilo. Colocam os traços, fazem esse esquema para ficar mais bonito visualmente o que aparece na tela. Então, se eu não mencionasse, podia ficar parecendo que eu usei a IA, porque a IA por natureza já faz uma, entre aspas, interface nos seus prints dessa forma. Então eu não peguei, eu usei esse esquema de arte. Então se a gente vir aqui e rodar, vai dar para perceber que tem os traços, relatório de empréstimo, tudo certinho ali no meio, divisão por mais traços, espaço. Isso foi algo que eu optei por fazer e fiz dessa forma. Não foi um Ctrl+C, Ctrl+V. Mais uma vez, estou apertando nessa tecla porque hoje em dia está muito fácil pegar código de IA. Então, voltando aqui direto para o código, vamos começar a nossa análise. Começando pelo que menos foi mostrado no timelapse, que é a classe main, que é a classe principal. A classe main, aqui já bem comentada, que é outro ponto muito importante, que é comente tudo. Dá para perceber que eu comento até as chaves aqui embaixo, mostrando de onde que é. Então, para começar, eu peguei 3 livros. O Engenharia de Software, do Ian Sommerville, que é um livro que eu tenho físico aqui comigo, lançado em 2015. Para o segundo livro, peguei o Código Limpo, do Robert Cecil Martins, lançado em 2009. Esse eu comprei, ainda não chegou. E para o terceiro livro, Programador Pragmático, de Andre Hunter e Devs Thomas, lançado em 2019. Também comprei e ainda não chegou. O código, como simula o esquema de uma biblioteca, eu preciso de livros. Então eu escolhi esses 3 livros que eu já tenho, outros 2 ainda não chegou, mas está para chegar, para o nosso exemplo aqui da biblioteca. Como leitor, eu criei um fulano com o CPF 123456789-09, e-mail fulano@gmail.com, matrícula 12345 e curso, coloquei o que eu estou fazendo, que é a faculdade de análise e desenvolvimento de sistema. Criei também aqui o empréstimo e comecei a adicionar os livros. Então os livros que foram adicionados, ele já retorna o nome do livro falando que ele foi adicionado com sucesso. E embaixo ali eu fiz um mostrar relatório, que era o que estava sendo pedido aqui no método, que é mostrar relatório. E essa é a classe principal, a que faz o código rodar. Depois dessa classe principal aqui, vamos direto para o primeiro método, a primeira classe pedida aqui no enunciado, que é a classe pessoa. A classe pessoa aqui também está bem comentada. Aqui embaixo já a carta que fala que o código é meu, porque o professor consegue ver se o aluno fez ou não código pro jeito que ele faz, né? E os meus códigos, pelo menos em Java, tem sempre esse comentário bem característico ali embaixo, que é comentando a chave. A chave já falando que é da classe pessoa. Então, voltando para o começo. Como atributo, temos nome, CPF e e-mail. Já em seguida, temos o setter e o getter para o atributo. Então, aqui eu tenho meu set e-mail, o get e-mail. Então, o set, ele define como vai ser o e-mail e o get vai pegar. Quando eu quiser ver, é aqui que eu vou vir. Logo embaixo já tem o construtor, que gera tudo, bem simples, tranquilo. E o toString aqui, ele mostra na tela para nós, ele retorna para a gente mostrar na tela os dados. E aqui tem outro ponto que eu uso bastante, que é o string.format, que ele permite eu fazer essa abertura de aspas
essas 3 aspas aí, e eu consigo escrever no meio e usar depois as variáveis. Então eu abro as 6 aspas, escrevo o que eu quero, e por último aqui eu só coloco os atributos, as variáveis que vão ser mostradas na ordem. Aqui eu usei tudo string para não ter problema. Podia ter colocado um inteiro, um número maior, porém eu quis variar e usar tudo string para não ter dor de cabeça. O que é um string? É um texto. Então toda vez que você ouvir a palavra string, lembra de texto. A próxima é o leitor, que herda a pessoa. Então tudo que eu mostrei em pessoa está dentro do leitor, junto com tudo que o leitor tem. Então tudo isso aqui do leitor tem junto tudo isso da pessoa. É um pouco abstrato, mas é assim que funciona. O leitor tem tudo que tem na pessoa. E essa palavra aqui, extend, pessoa, que define que ele está herdando os caras ali da pessoa. De novo aqui, tá tudo em string. E aqui já começa o construtor com o super, porque ele precisa, já que eu estou herdando. Getter e set para o curso. Tem o construtor completo, que eu coloquei completo porque tem tudo. E o outro é o com super. Então eu fiz essa distinção com construtor com super, construtor completo. É aqui que o negócio fica complicado. Porque veja só, ele pegou o nome. Perceba que o nome não está na classe leitor. Porém, como ele herda o que está na pessoa, na classe pessoa, o nome está na classe leitor. Porém, eu não preciso colocar, porque ela vem lá da classe pessoa. Abstrato, né? Vamos seguir para não confundir mais a cabeça. Então ele pega o nome, CPF, e-mail, que está tudo ali no pessoa, matrícula e curso, que já podemos ver que está aqui, nos nossos atributos do leitor. Tem um getter para matrícula, que também está separado, bem comentado. E aqui embaixo temos um toString, que ele retorna os valores, incluindo os da superclasse. Então aqui retorna tudo. Perceba que tem matrícula e curso. Porém, junto vai vir tudo isso aqui atrás. Ele junta e nos devolve. Seguindo a nossa brincadeira, a gente vai para livro. E aqui no livro, novamente tudo string. O ano de publicação podia ser um inteiro, mas de novo, optei por ser simples. Então começo com os atributos, faço o construtor, o getter adicionados para o acesso do empresário, faço um público string get autor, depois temos mais um toString para mostrar que retorna os valores, tem aqui a chamada e de novo string.format, que me permite abrir essas aspas, essas 6 aspas aí e digitar no meio delas. E aqui por último a classe empréstimo. E em classe empréstimo, e aqui temos um ArrayList, que é uma lista. Vindo do Python lá, você sabe que é só falar, quero que uma lista exista aqui. Pronto, existe. No Java precisa de um pouco mais que isso. Então eu faço minhas importações e começo. O atributo tem um leitor, a lista e a quantidade de livros, que aqui sim eu coloquei como um inteiro. Como eu preciso manipular os dados, aqui sim precisa ser um inteiro. Esse int é de inteiro, ok? O que é um inteiro? Todo número de 0 a infinito, 0 a menos infinito, sem vírgula. Isso que é um inteiro. Continuo com o construtor do leitor. Depois embaixo já tem um método para adicionar um livro. Então aqui, como o enunciado pede que você não permita que o usuário pegue mais de 5 livros. Se o valor for maior ou igual a 5 livros, ele já bloqueia, não deixa pegar. Se não for, ele continua ok. Aqui tem outro ponto importante. Você está vendo que ele fala que se for maior ou igual a 5. Então, se ele tiver 4 livros e quiser pegar mais um, ele não consegue. E aí que tem outro ponto um pouco mais abstrato, mas aí não é culpa do Java, é culpa de programação em geral. Para ilustrar melhor, tem uma frase que eu falo bastante, que é: o usuário não quer saber que a lista começa em 0. Ele quer colocar o número 1 no teclado e ver o primeiro número da lista, não o segundo. Como assim? Numa lista em programação, os valores começam em 0. Então, nesse caso, vai contando com os dedos comigo. 0, 1, 2, 3, 4.
Se você for contando com os dedos, o 4 já completa o quinto dedo. 0 é o dedão, 1 é o indicador, 2 é o dedo do meio, 3 é o dedo antes do minguinho e 4 é o minguinho. Percebe que fechou os 5 dedos. Se eu fosse contar 1, 2, 3, 4, 5, o 5 seria o minguinho, porém começa no 0. Então o 5 não aparece. Por isso que se o valor for igual ou maior que 5, não vai deixar pegar, porque o 5 já estaria num sexto dedo. Não sei se deu para pegar. É um pouco abstrato, mas é assim que funcionam essas brincadeiras de listas. Seguindo, temos um método para mostrar o relatório. E aqui você pode ver o uso ali do esquema do ASCII, que eu usei essas linhas e coloquei o nome no meio. Que isso aqui já é muito uso de IA, porque as IAs fazem esse tipo de coisa. Então é bom mencionar para não parecer que eu usei. Então aqui ele faz esses sprints, bem certo. Aqui eu optei por fazer no seguro. Eu joguei seguro, tá bom? Em vez de fazer aquele string.format, eu usei diferente. Eu fiz um para cada um, que é jogar no seguro e não ter problema. No Python é mais simples isso, então eu uso mais o outro estilo ali do .format, que no Python não precisa, é outro esquema. Porém, como eu não sei o equivalente do esquema aqui em Java, aqui eu optei por jogar seguro. Embaixo de novo também, esse estilo de traços. Fiz um if, que se o valor for igual a 0, valor de quantidade de livros, ele vai mostrar na tela que não tem nenhum livro retirado nesse empréstimo. Se caso não for, ele mostra certinho, lista de livros. Ele vem ali pegando todos os números, todos os livros da lista e vai nos mostrar. E aqui ele fecha o código. Então agora sim, voltando aqui para um exemplo mais prático, a gente vai executar esse código e ver. Então aqui, adicionando livros ao empréstimo. Ele fala, livro engenharia de software, adicionado com sucesso. Livro código limpo, adicionado com sucesso. Livro programador programático, adicionado com sucesso. Bem de boa. Ele vem para relatório de empréstimo. Dado do leitor, fulano, CPF, e-mail, matrícula e curso. Quantidade de livros retirados, 3. Listas de livros, livro 1, título, autor e ano de publicação. Livro 2, mesma coisa. Livro 3, mesma coisa de novo. E aqui ele termina o processo. E esse é o código explicado e funcionando. E bom pessoal, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Peço que você se inscreva no canal, deixe o like, ative o sino, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para a gente poder crescer o canal e chegar a um público maior. Deixe o seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou. Até a próxima e tchau!